Oi, gente! Vocês se lembram que alguns meses atrás a gente plantou essas ervilhas roxas aqui? Pois bem, agora elas estão em toda a produção e estão produzindo bastante. Já foram várias colheitas e a gente tem que continuar constante a tirar elas. Porque se a gente começa a falhar e elas começam a engrossar, elas começam a produzir então as sementes começam a engrossar e rapidamente essa planta vai começar a decair. Então é importante todos os dias a gente colher elas. O ponto dessa ervilha pode ser tirada até assim, bem fininha, sem a formação de grãos, porque ela pode ser comida também a vagem inteira, igual os cabinhos que a gente já tinha falado. E se a gente ver a quantidade de antocianina que tem nela, é incrível. Olha só, minha mão já tá manchada de colher. Se a gente pega, aperta ela um pouco e coloca na mão, a gente começa a ver que ela solta pigmento. Essa planta, se a gente continuar tirando as vagens todos os dias da planta, ela vai conseguir sobreviver mais uns 2 meses, até 2 meses e meio. Mas para esse local não ficar descoberto por muito tempo, a gente já tem que começar a planejar o que vai vir depois delas. Embaixo está um campo minado. Eu coloquei muitas flores diferentes para que assim eu tenha uma atração a mais. Mas também eu já plantei milho branco nessa zona que está bem longe dos outros milhos coloridos que eu plantei para não ter então um cruzamento entre elas. Milhos são espécies que precisam no mínimo 100 metros de distância para que elas não se cruzem. Então, se vocês querem guardar sementes para o próximo ano, 100 metros vai ser essencial. Já ervilhas, feijões, eles têm um cruzamento mais de autopolinização, então não é tanto espaço assim, mas o milho é importante. E nos últimos dias choveu muito, ventou muito, então algumas delas já começaram a cair de novo e a gente tem que fazer o amarre novamente delas. Isso vai garantir que elas cresçam para cima e assim consigam arejar mais e também pegar bastante sol. Mas ainda assim elas estão produzindo bastante. A ideia é plantar então alguns milhos, como eu já fiz. Também em uma dessas estruturas já plantei labi-labi, que é um feijão bem bonito e frondoso, bonito para colocar dentro do jardim, porque as flores dele são demais. E também eu acho que vou utilizar esse espaço para plantar um pouquinho de tomate, para que assim eu tenha uma distância entre eles também e não cruzem, para eu poder vender semente para vocês no próximo ano. E as flores que eu coloquei aqui estão indo genial. Era uma mescla de Aster, Rudbeckias e também Digitalis, que a gente pode ver aqui atrás. Vai ficar bom. Bem, e comecei a colher minhas ervilhas e já encontrei algo melhor que as ervilhas ainda, que seria um pulgão. Mas como eu ficaria feliz de encontrar um pulgão? Bem, esse pulgãozinho aqui já está morto e é por uma causa bem específica. São vespas parasitárias. Então, o que a gente vai ter é não exatamente que as vespas vão comer esses pulgões, mas sim as fêmeas vão depositar ovos dentro do corpo desses pulgões e essas larvas, quando eclosionem, vão começar a comer esses pulgões de dentro para fora. Parece um pouco fantasioso, como um filme zumbi, mas é isso que acontece e assim que elas fazem o controle dessas pragas que podem dizimar os nossos cultivos. Muito interessante, né? Então, quando a gente tem uma grande quantidade de flores, que vai ter então vários polinizadores, alguns tipos de vespa, também vai atrair as fêmeas que vão precisar essa energia extra desses corpos, desses pulgões. Se a gente não utiliza nenhum pesticida químico que vai matar todas as populações de pulgões, isso também vai fazer com que a gente tenha uma população saudável de predadores, como por exemplo as joaninhas e também as vespas parasitárias. Então, quando vocês veem no seu jardim esses esqueletos inchados de pulgões já brancos, assim, só com a casquinha de fora, quer dizer que o nosso jardim está protegido e tem outros organismos lutando junto com a gente para deixar ele na melhor forma possível. E é por isso que eu bato tanto na tecla de
ter uma grande quantidade de biodiversidade e de flores no nosso jardim, porque todas essas flores vai fazer com que nosso ambiente esteja muito mais equilibrado e cheio de vida, que vai proteger as nossas plantas. Alguns sempre falam, mas a gente não vai comer as flores, mas sim, seguro, a gente vai comer muito mais devido a elas e a proteção que elas nos dão. Além também de trazer os polinizadores que também vão ajudar nesses cultivos, como por exemplo os tomates, as nossas framboesas, moranguinhos, pimentões e várias outras coisas nas nossas hortas. E é por isso que ontem eu passei lá na Pilger novamente, na minha floricultura lá em Barão, e trouxe mais uma coisinha para os meus polinizadores desfrutarem. E essa seria um crisantemo ou crisântemo. Essa flor que fica repleta durante o outono. Mas agora a gente está entrando recém na primavera. Como é que essa maravilha cá tá dessa forma? Bom, isso daqui é um estímulo ocasionado pelos seres humanos. Ela não deveria estar em flor e não está em flor nos nossos jardins nessa temporada. Essas são flores de dias curtos, ou seja, que ela é estimulada a produzir flores quando as noites são bem compridas, que não é o caso agora, que as noites estão se alargando, ou seja, que ela não deveria estar florescida. Só que quando a gente começa a sair do verão, entrar no outono, os dias ficam mais curtos e isso estimula que as flores fiquem dessa forma. Mas então, como é que o ser humano faz isso? Bom, para estimular que elas fiquem assim com essas flores, é só a gente colocar ela num local escuro que não pegue luz solar durante todo o dia, fazendo com que as noites fiquem com 10, 11 horas e assim elas ficam estimuladas e florescem. Quando a gente compra crisântemos e outras flores, como os lírios também, nas floriculturas, a gente tem de comprar elas porque elas são muito bonitas, mas depois da floração a gente já começa a descartar elas, fazendo com que a gente tenha muitos efeitos negativos no meio ambiente. Primeiro, o plástico dos potes também, a gente vai ter o gasto de transporte dessa planta, o gasto de produção do substrato que também vai ir para o lixo e, obviamente, da criação das sementes, das plantas, da fertilização, entre vários outros custos. Mas não é necessário fazer isso, porque, na verdade, eu compro essas plantas não para deixar dentro de casa, e sim levar diretamente para o meu jardim. Vamos ali para mostrar o que eu faço com elas. Bom, os crisantemos são plantas muito boas porque vão trazer esse colorido nessa época de outono que tudo já está desbotando. Mas agora eles não estão para nada bonitos e na verdade estão esquecidos no jardim, porque as moitas vão estar bem baixinhas, recém-brotando novamente e nenhum sinal de flor. Mas tem outras plantas que nessa época vão ficar lindas e aqui a gente tem duas que também vão florescer um pouco em outono. Primeiro tá a Dimorphotheca, que tá com essas lindas florações nessa época do ano e a gente vai ter diferentes cores, como eu vou mostrar a seguir. Essa daqui é uma de coloração entre roxo e branco. O nome Dimorphotheca vem de di, que é dois, morfo, que é a forma, teca, que é pétala. Porque quando ela vai abrir, ela tá nessa coloração um pouco mais escura e depois ela muda a aparência e começa a ficar branco. É muito diferente. E quase todas as Dimorphothecas sempre vão ter duas cores para mostrar, como por exemplo amarelo e rosa, o roxo e branco, entre outras. E outra que vocês já viram várias vezes aqui no meu canal, porque floresce várias vezes no ano, se a gente tem um pouco de boa iluminação, é essa Tchubuchina rasteira, que é muito linda e pode ter diferentes formatos. Mas a gente vai ver várias outras nesse vídeo, porque o jardim já está ficando genial agora que está chegando a primavera. Mas vamos nos enfocar agora nesse crisantemo que a gente encontra nas floriculturas nessa época do ano, florescidos, mas que no jardim vão estar dormindo. Bem, eu acho muito bom quando a gente compra elas. A início a gente pode pensar que ela é um pouco cara. Por exemplo, esse foi R$ 28,00 um pote, então, com essa planta aqui. Mas, se a gente olha detenidamente aqui embaixo, a gente vai ver, então, que na verdade são
4 plantas que a gente tem aqui dentro. Então, muitas vezes, se a gente olha um pote assim, a gente vai ver que, na verdade, ela vai sair, como uns R$7 por planta, porque tem 4 aqui dentro. Então, a gente vai poder dividir. O que a gente vai fazer é colocar a mão no meio das plantas, virar o pote e tirar ele. Esse saiu bem fácil. E aqui, facilmente, a gente vai poder dividir. A gente vai vir e, então, brutamente, a gente vai dividir nossa planta. Aqui a gente já pode ver que a gente vai ter 4. Vamos dividir mais uma vez. E aqui vai estar uma planta dividida. Vou deixar as outras, por enquanto, aqui dentro do floreiro, porque a gente está com sol, a gente não quer que as raízes peguem esse sol, né? Que elas vão sofrer. E vamos lá plantar essa daqui. Bom, os crisântemos, eles não são muito exigentes, a gente só vai precisar uma boa exposição solar, principalmente durante o outono, na época de floração. E vai querer uma irrigação mediana, então a gente não precisa nem muita água, nem completamente seco. Aqui vai ser um bom lugar do lado das dimorfotecas e as tibustinas, que quando começarem a desaparecer, o crisantemo vai tomar conta. Também a gente tem algumas verbenas que já para o final da primavera elas vão estar muito mais altas e já florescendo. Vamos fazer um buraco aqui do lado do meu xaxim. E colocar uma dessas 4 plantinhas novas. Sobre fertilização também, elas não são muito exigentes, ok? Mas uma vez no final do verão seria bom adubar elas. Bem, aqui vai uma, faltam 4. E aqui do lado a gente vê como os crisantemos vão estar nessa época do ano. Esse era o tutor que foi utilizado na última floração, que a gente já pode tirar. E assim ele vai estar agora, somente com algumas poucas folhas, mas já no final do verão a gente vai ver que a folhagem vai estar até aqui e vai começar a aparecer as flores. Eu acho que eu já tenho umas 7 variedades de crisantemo aqui no jardim e não me canso deles. Outras flores que estão ficando no seu máximo esplendor são as flores de papel, que consegui no último ano com a minha amiga Marlise, e também algumas brancas com a minha amiga Carmen, e agora elas estão começando a abrir bastante a floração. Elas são muito bonitas, muito utilizadas também como flor de corte, porque elas duram muito tempo. E ao secá-las na sombra dentro de casa, elas também vão manter as cores, fazendo com que elas consigam durar até o inverno e a gente ter esse colorido por mais tempo. Eu adorava brincar com elas quando era pequena. Esse barulhinho muito gostoso. Vamos colocar um crisantemo aqui do lado delas. E a última vamos colocar aqui do outro lado do jardim, onde a gente já tem as digitales, uma calêndula em flor, as margaridas, que agora não estão em floração, e uma aquileg aí ao lado. Essa zona é um pouquinho mais seca do jardim, mas eu já tenho outros crisantemos aqui, e eles foram muito bem na última temporada. Provavelmente vocês nem estão vendo onde está o meu crisantemo. E ele está aqui na minha frente. Olha que pequenininho e não se destaca para nada nessa temporada. Bem diferente dessa planta que eu recém comprei, que está com muitas flores. Então, se a gente cuidar, aqui a gente vê ainda o crescimento do ano passado. Se a gente cuidar dele, ele vai ficar bem maior na próxima temporada e vai trazer uma grande floração.
Já aqui do outro lado a gente consegue ver várias outras flores que estão no seu máximo esplendor nessa época do ano, apesar da chuva forte de mais de 100 milímetros que a gente teve essa semana. Bom, essa daqui é uma planta muito forte chamada Silene coronaria, ou também chamado de cravo lanudo. Ela é muito bonita, se esparce facilmente as sementes que aparecem depois da floração. Nesses botãozinhos aqui, elas têm um poder germinativo muito alto e vão se espalhar pelo seu jardim. Então até dentro do meu gramado elas já estão se propagando, mas as cores delas são incríveis. Aqui também a gente vai ter outra planta muito boa dessa época de inverno, primavera, que vai ser as calêndulas, que a gente vai aproveitar de diferentes formas. Tanto para comer, a gente pode usar as pétalas dela, por exemplo, na cocção do nosso arroz, deixando ela numa cor muito mais bonita. Ela vai ser muito boa para trazer polinizadores nas nossas hortas. E também ela vai ter alguns compostos que vão ajudar a afastar essas pragas dos nossos jardins, como por exemplo os pulgões, as cochonilhas, entre outras. Então, calêndulas é algo que não pode faltar num jardim biodiverso. E também a gente está vendo aqui atrás as pentestemons, que vão dar essas flores em formas tubulares que vão ser muito boas para atrair tanto mamangavas, beija-flores e também abelhas. Essas já se reproduzem muito melhor se a gente faz a divisão da mata. Se a gente vem aqui embaixo, a gente vai perceber que elas vão começar a dar, então, vários brotes desde a base da planta. Esses brotes é somente colocar numa terra aireada e com uma boa umidade e facilmente ela vai criar uma planta nova. Então todas essas são plantas que vão andar pelo seu jardim durante as diferentes temporadas e trazer então essas explosões de cor ao redor do nosso jardim. Vamos ver mais algumas que estão florescendo agora. Bom, as sálvias também estão recém se recuperando do inverno, mas já estão em floração, como a gente pode ver aqui. Essa daqui é a sálvia de cozinha que eu também utilizo no meu jardim. Ela é muito boa para abelhas. Mas também para outros polinizadores e ajudantes do jardim. Recém tinha visto uma joaninha aqui, não sei para onde que ela foi. E ela vai dar então esses pendões muito bonitos de flores meio azuladas, coisa mais bonita. E também a folhagem dela é demais, além de ser de uso culinário, ela vai ter esse padrão prateado muito bonito. Então é uma planta que eu utilizo muito no jardim. Outra sálvia que eu adoro, principalmente por causa do cheiro, é essa sálvia abacaxi, que realmente tem cheiro de abacaxi. Os beija-flores vão adorar, mas outros polinizadores também. Muito bonita. Também vamos ter nessa temporada as escavéolas com vários tons diferentes. Vão ser plantas bem mais rasteiras, aí a gente vê uma abelha trabalhando. Vão ser uma planta bem mais rasteira, muito boa para colocar nas bordaduras dos nossos jardins. Já tem muita coisa que está começando a florescer. Bom, e muitas rosas também vão já começar a florescer. Tanto rosas trepadeiras como as rosas arbustivas também. Aqui é sempre uma loteria. Às vezes abre essa, às vezes abre a vermelha e às vezes elas abrem juntas. Mas elas já começaram então a florescer bastante agora nessa época. Que a gente pode ver mais uma abelhinha trabalhando. Ela está muito bonita. E as arbustivas também já estão começando a ficar muito mais bonitas do que no inverno. Bom, e vamos buscar algumas das dimorfotecas que eu falei que eu tinha diferente. Encontrei várias cores essa semana. Aqui na frente eu tenho uma rosa, muito bonita. E ela também, ó, ela tá muito mais rosa e quando começa a morrer ela fica um pouco mais roxinha. Muito legal. Já não me lembro onde eu plantei cada uma delas. Mas vamos continuar aqui pelo jardim. Aqui eu tenho mais uma. Essa então, ela vai ser meio rosa e embaixo ela vai ser mais amarelada. Ela começa assim bem mais clarinha e vai escurecendo quando vai ficando mais adulta. Muito bonita.
Aqui do outro lado eu tenho uma mais vermelha, essa tá mais pequenininha ainda, olha só que gracinha. E olha só como é que ela laranja quando ela começa a florescer. Aí tem aquela branca que eu mostrei para vocês, aqui do lado tem uma roxa bem escura. Olha só como a cor dela já é diferente, né? E tem mais uma cor aqui em algum lugar, eu já não consigo me lembrar bem onde eu plantei cada uma. E olha só esse tapete que abriu essa semana. Também já caiu um pouquinho de flores, mas tá ainda genial. Essa daqui é o véu de noiva, que a maioria das pessoas cultiva, então, como quase uma árvore, uma planta grande. O meu intuito aqui é deixar ela sempre baixinha assim e criar esse tapetinho bem bonito aqui na frente. E eu quero fazer isso então, porque além desse tapete aqui embaixo, eu vou ter em cima dela as minhas rosas brancas também. Então, não quero que as duas compitam. Olha só a minha mão cheia de pétalas. Então, essa rosa, enquanto ela vai subindo essa árvore aqui, eu quero que embaixo esse véu de noiva, essa grinalda de noiva fique. Olha que linda que ela tá. E aqui do lado a gente tem já outra sálvia, também já está começando a floração. A sálvia azul, que já está sendo visitada também pelos beija-flores. E a leucanta ali do lado, que ainda não deu sinal de vida. E atrás delas também já tem outra que está florescendo, vai ser o primeiro ano de floração, que tá linda demais. Olha só esse Loropetalum. Loropetalum é uma planta bem diferente, a floração dela se destaca no jardim. Também ela vai ficar com um porte bem grandinho depois, ela ainda tá pequena aqui. E as flores dela são meio caídas para baixo, então a gente vê ela no máximo esplendor se a gente vê ela de baixo para cima. Mas olha que linda que ela tá, agora é a época de floração dela, cheia, cheia. E as folhas dela também são bem bonitas, ela tem uma coloração um pouco mais escura, que dá um charme a mais no nosso jardim. E se a gente segue aqui para o lado, os arces já estão despertando também. Se a gente segue aqui para o lado, tem uma das minhas favoritas, que também já está querendo dar o ar da graça. Eu fiz um vídeo sobre elas em espanhol, sobre essas plantas que a gente pode substituir o gramado, e uma delas era a ajuga, que ela é bonita por si só, porque a folhagem dela vai cobrir o solo de forma bem rasteira, então a gente não precisa fazer a manutenção desse local, mas nessa época do ano ela também vai estar produzindo flores que vão ser muito boas para os nossos polinizadores, principalmente as abelhas. Então olha só que delicadeza é essa flor aqui. Ela vai ser então tapizante, vai começar a abrir essas florzinhas aqui, que vão durar por um bom tempinho. Então todas elas já estão começando a florescer. A gente vai ver muita atividade de polinizadores dela. Ela requer então uma semi-sombra, um local meio úmido para conseguir crescer, e rapidamente ela vai começar a tomar conta do nosso espaço e produzir essas flores muito bonitas. E se a gente está falando de floração de primavera, a gente não vai poder esquecer uma mais, que já vou mostrar a seguir, mas antes vou mostrar outra que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil. Estou tentando produzir semente agora delas também, que seria os goivos. Vocês já escutaram falar dos goivos? Olha que maravilha de pendão floral aqui. Vou confessar que eu não cuidei muito dela esse ano, eu deveria ter estacado. Esse é o segundo ano dela e olha só quanta flor. E o cheiro dela também bem adocicado, bem gostoso. E do lado do goivo, a gente vai ter outra que é muito conhecida na praia, que seria a galardia. Ela é um pouquinho parecida com a dimorfoteca, mas ela vai aguentar solos salinos, vai aguentar frio também, vai aguentar vento. Ela é bem resistente, olha só que linda que ela é. Eu não vejo
tantos polinizadores assim nela, mas eu deveria vir mais aqui para analisar melhor a situação. Depois ela vai perder essas pétalas, vai criar essas cabecinhas aqui e posteriormente elas vão virar sementes, essas bolinhas aqui. Se a gente destrói ela, a gente vai ver que cada um desses negocinhos é uma semente que vai formar mais uma planta, tá? Essa é a galardia. Se a gente fala em polinizadores noturnos, a gente não pode esquecer uma que é muito considerada como inso aqui no Brasil, como planta daninha, mas ela é ótima, tá? Que seria a nicotiana. A nicotiana vai dar plantas de até 1 metro de altura, mais ou menos, com flores bem tubulares, de coloração entre rosa, roxo, vermelho, branco. Elas são bem pegajosas e ela é da família, igual o nome diz, nicotiana, nicotina, é da família do fumo, tá? Do tabaco, do cigarro, tá? Então ela é bem pegajosa, assim, ela tem essa resina, tá? E olha só que linda, ela vai soltar cheiro durante a noite também, ela é bem aromática e vai atrair principalmente essas mariposas noturnas que vão ser adaptadas, essas que têm então a probóscide, aquela linguinha bem grande. Ela produz muita floração, ela é muito bonita também e a maioria das pessoas não vai gostar dela, vão considerar ela então um inso, mas ela é linda, linda, linda demais, tá? Tem tanta coisa que a gente não valoriza no nosso jardim, né? E na verdade elas são tão boas para os nossos polinizadores. Bom, e agora a gente vai para o outro lado do jardim para eu mostrar a última. Na verdade tem muito mais, né? Mas para mostrar a última para vocês. Ah, eu não encontrei a de morfoteca amarela ainda, né? Onde é que será que eu plantei ela? Aqui na frente. Aqui então vai estar a última variedade de morfoteca que eu tenho. Essa vai ser a amarelinha, tá? Elas vão começar a expandir para o lado e vão ficar como aquela primeira que eu mostrei. Aqui eu tenho rosas de cheiro. Também tenho os abutilons e tenho um frango d'água com bastante raiva lá atrás, porque esse ano ele decidiu fazer o ninho dele aqui do lado do meu jardim, então ele fica bem territorial. O que melhor que eles, né, para alegrar um pouco o jardim. Nós não somos os únicos donos aqui dessa terra, né? Bom, a que eu queria mostrar para vocês, tem uma do lado da casa, mas tem uma maior ainda aqui no outro lado, tá? Então vou mostrar ela para vocês. Obviamente vocês não sabem, né, mas semana que vem é meu aniversário. Eu tinha o plano de aumentar lá atrás, ali atrás, o galinheiro, colocar galinhas também, não só codornas, mas eu não alcancei a meta. E não vou conseguir fazer isso nessa temporada, vamos ver na próxima. Mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisinha para o meu aniversário semana que vem. Desde pequena, essa planta está associada com o meu aniversário. Ela sempre floresce nessa época do ano e a minha família costumava fazer meus aniversários todos enfeitados com essa flor. Me faziam buquês super lindos, enfeitavam os meus cabelos com essa flor. E ela seria então a azaleia. Quem tem essa flor sabe que por setembro ela está no seu máximo esplendor. Ela também vai florescer muitas vezes lá em outono, mas essa é a melhor época. Os rododendros, que são muito parecidos com ela, também vão estar florescidos nessa época do ano. Ela é demais! E também a gente vai poder utilizar ela de diferentes formas no nosso jardim. De forma de moita bem baixinha, como árvores já maiores, como até 5 metros. E ela vai aguentar tanto sol pleno, como bastante chuva. Somente se a gente tem solos demasiado alcalinos, ela não vai conseguir tolerar, tá? Mas não é por isso que ela não vai tolerar a areia. E ela é demais. De verdade, não tem uma flor que fala mais setembro e primavera do que ela. Tá linda, não? Segundo ano plantada e já bem entupida de flores.
Bom, essa é uma das melhores épocas, definitivamente uma das épocas mais cheirosas que a gente vai ter no nosso jardim e está genial. Tem muito trabalho também para fazer, todos esses cultivos de verão que a gente vai estar colocando agora no chão, mas também esse trabalho de apreciar nossas flores e todos os animais que começam a aparecer novamente. Vocês já perceberam também que tem muitas aves que estão começando a reprodução, fazer ninhos e também cortejar. Isso é uma maravilha também, que a gente tem que aprender a frear um pouco a nossa vida e desfrutar também. Bem, então eu deixo vocês para que vocês façam aí um chazinho, um café e vão para o jardim desfrutar essas maravilhas que estão recém começando a aparecer no nosso jardim. Até a próxima!